Olá, meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. Parábolas. Estamos falando das passagens mais conhecidas e populares e talvez aquelas que mais sofreram prejuízo na sua interpretação e aplicação ao longo da história. Uma parábola é, numa primeira abordagem, uma história baseada nos fatos do cotidiano, feita para ilustrar uma verdade ou um ponto de vista. Mas podemos aprofundar esse conceito quando aplicamos nas parábolas de Jesus, pois elas não eram simplesmente um conjunto de histórias abstratas e possíveis, mas sim uma apresentação dramática de pontos e posições que levava o ouvinte a tomar uma posição, negando ou aceitando a verdade apresentada por Jesus. As parábolas de Jesus apresentam a natureza do reino de Deus e como os seus cidadãos devem agir. Vamos então caminhar por essas maravilhosas exposições acerca do reino de Deus. Vamos fazer aqui algumas considerações iniciais acerca das parábolas. Jesus quebra o senso comum em diversas parábolas. Olha só, ninguém esperaria ver um pai de família correndo para abraçar o seu filho após esse desejar a sua morte, como no caso do filho pródigo. Com essa parábola, Jesus força os fariseus que o questionam por estar comendo com os pecadores a tomar uma posição. E essa mesma posição é requerida de nós quando olhamos para essa parábola. Como nós agiremos como cidadãos do reino. Outro ponto a ser considerado é que as parábolas não são completas alegorias. Não existem mistérios escondidos no texto. E isso sempre foi um grande problema da interpretação bíblica. Veja, o grande Agostinho, na sua interpretação da parábola do bom samaritano, ele coloca um significado para cada elemento da parábola. Veja só, o homem que desce de Jerusalém, na interpretação de Agostinho, era Adão. Jerusalém, a cidade celestial da paz, da qual esse Adão caiu. Poderíamos elencar toda a interpretação de Agostinho acerca da parábola do bom samaritano aqui, mas isso não é o nosso objetivo. O que queríamos demonstrar com isso é que se começarmos a entrar pelo caminho da alegoria, certamente iremos para longe do significado que Jesus queria trazer para a parábola, que no caso da parábola do bom samaritano era responder a seguinte pergunta: quem é o meu próximo? Também é importante dizer que na interpretação das parábolas nós temos à nossa disposição um grande número de ferramentas que falam da cultura, que falam da época em que Jesus falou. Mas a interpretação na sua excelência, ela depende da iluminação do Espírito Santo. Sem essa iluminação, no máximo poderemos extrair alguma aplicação moral. Porém, a verdade do reino contida nas parábolas, ela é revelada pelo Espírito Santo. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Com estas bases lançadas, poderemos avançar para a primeira parábola que iremos abordar nessa série. A nossa primeira parábola está situada no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. E apesar de parecer um texto simples, com aplicações diretas, ele nos expõe de verdadeiros tesouros acerca do reino de Deus. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Nesses primeiros versículos já encontramos os três personagens principais dessa passagem: o fariseu, Jesus e a mulher pecadora. E toda essa cena se desenrola no jantar promovido pelo fariseu. Receber Jesus para o jantar era um evento público. O sábio visitante estava na casa, a mesa estava posta e a vizinhança toda alvoroçada.
Os outros convidados chegam e o dono da casa os recebe com um beijo em sua face. Logo após isso, os servos já estão esperando com vasilhas de água para limpar os seus pés, tirando a poeira e aliviando o cansaço. E sabemos ao longo dos versículos que Jesus é o convidado de honra, mas ele não é recebido como tal. As formalidades foram deliberadamente esquecidas pelo santo fariseu e elas ficam em evidente contraste com as ações de uma mulher pecadora. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. A despeito da sua má fama, aquela mulher tem um propósito e ela está decidida naquilo que ela veio fazer. Essa mulher havia ouvido falar de Jesus, do amor e do perdão que estavam sendo anunciados, e moveu o seu coração em direção daquele que poderia lhe dar a restauração desejada. E assim ela expressa o que está dentro do seu coração com atos que podem ser vistos por todos: lavar, beijar e ungir. Ela traz o perfume e depois unge os seus pés com ele. Ela fica aos seus pés e os beija. Ela molha os seus pés com lágrimas, depois os enxuga com seus cabelos. Soltar os cabelos em público era algo vergonhoso para uma mulher. Mas o que essa mulher tinha a perder? Os beijos nos pés eram um sinal de extrema devoção e humildade, mas era tudo que ela poderia oferecer. Tudo estava aos pés de Jesus. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. As coisas não estavam saindo como planejado. A frieza estava sendo substituída pela devoção. O coração arrogante do fariseu, diante da cena em que ele estava vendo, só se exaltou mais. Isso não está certo. Este homem não é um profeta. Ele não conseguiu ultrapassar a barreira da religiosidade fria. E mesmo diante de tanta devoção e humilhação, a única coisa que ele via era um rótulo: pecador. Que isto nos sirva de lição. Jesus intervém neste momento e agora de fato vamos para a parábola. Toda a história até aqui serve como um tecido de drama brilhantemente construído. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. A estrutura intencional é simples. Temos um credor e 2 devedores. Um com uma dívida baixa e o outro com uma dívida altíssima. Mas os 2 devedores são nivelados na mesma base. Ambos não têm como pagar. A graça é estendida e ambos são perdoados. Aí Jesus chega no ponto crucial e pergunta para Simão: qual deles o amará mais? Simão precisa pensar e se posicionar diante da parábola que Jesus contou. E esse é o objetivo das parábolas. Não são metáforas vazias, elas exigem uma resposta e um posicionamento. E quando Simão responde, ele é obrigado a dizer que a resposta do amor vem diante de um grande favor imerecido. Um dia desses, assisti uma entrevista do Rodolfo Abrantes, que, contando o seu testemunho, disse uma frase muito impactante que retrata o que estamos dizendo aqui. Olha só o que ele disse:
Eu tentei ficar igual, mas não consegui diante da revelação do amor dele por mim. Não tem como não respondermos em amor quando somos tocados pela graça de Deus. Jesus agora finaliza toda a cena. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: "Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo qual ele... Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama." Simão havia compreendido o objetivo da parábola, pois respondeu corretamente. Mas agora ele precisa olhar para toda a cena que se desenvolveu em sua casa e forçosamente ele olha para a mulher pecadora. E assim toda a sua religiosidade é mostrada como verdadeiramente ela é: fria, oca e estéril. Então Jesus disse a ela: "Seus pecados estão perdoados." Jesus, assim como a mulher, externaliza algo que já havia acontecido. A ação daquela mulher era fruto de um coração que havia sido alcançado pelo perdão e a graça de Deus. O fariseu não podia enxergar a oferta da graça que estava ali, que ambos estavam nivelados na condição de pecadores. Mas infelizmente ele amou pouco, não podia enxergar. Finalizamos com algumas observações que impactam a nossa percepção. O perdão é um dom imerecido de Deus, não temos como pagar. Isso é graça. Quando a graça invade os nossos corações, ela é expressada em atos de amor. Somos todos pecadores. O fariseu peca dentro da lei. A mulher pecadora peca fora da lei. Ambos necessitam da graça. Nossa justiça não serve aos olhos de Deus. Diante de Jesus não existe meio termo. Ou nós ficaremos na posição do fariseu em um frio distanciamento, ou nos lançaremos aos pés de Jesus. Não há como fugir, temos que tomar uma posição. Que esta parábola nos leve a confiar na graça que é manifestada em Cristo Jesus. Não tínhamos como pagar, mas mesmo assim Ele nos amou e nos perdoou. Aleluia! Que possamos expressar esse amor e perdão que recebemos em atos de entrega e devoção total. Que Deus nos abençoe. Olha só, aproveito para indicar duas obras maravilhosas. A primeira, As Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey. Uma obra que traz uma riqueza de detalhes da cultura e da aplicação das parábolas. A segunda é As Parábolas de Jesus, de John MacArthur, que é uma obra com aplicação pastoral acerca das parábolas. Se você quer saber mais acerca das parábolas, você precisa ler essas duas obras.